Olá, meu nome é Guilherme, bem-vindos ao Trespasse e hoje vamos continuar com a série Escutas e falar aqui sobre alguns álbuns que podem ou não ter relação entre si, mas no fundo sempre as coisas acabam se amarrando, né? Então, sem mais delongas, primeiro eu quero comentar sobre esse disco, Sonic Youth Daydream Nation, de 1988. Esse álbum é o momento em que o Sonic Youth, que já vinha de uma carreira muito boa, tinha acabado de lançar o Sister, né, por sinal, eles alcançam uma síntese que é bem específica e bem interessante, que é a vanguarda nova-iorquina, a atitude punk e tudo isso com uma linguagem que é relativamente pop. O disco consegue assimilar uma linhagem que passa pelo John Cage, pelo Glenn Branca, pela No Wave, lá de Nova York, e de uma forma muito natural, porque assim, o Cage aparece menos como uma influência sonora direta mesmo. Ninguém vai ouvir Sonic Youth e pensar, nossa, isso me remeteu a John Cage. Não, só se for alguém muito específico, né? Mas ele aparece como uma espécie de uma autorização estética pro que estava acontecendo ali naquele momento, sabe? A questão de que o ruído também pode ser escutado e que aquilo que parecia ser considerado um erro pode se tornar também matéria musical, um material a partir do qual você pode fazer música, né? Já o Glenn Branca aparece como uma referência mais direta mesmo, nessa ideia da guitarra elétrica como um produtor de massa sonora, né? Da vibração física mesmo do som. E aí o Sonic Youth pega essa herança experimental e traduz essa linguagem para o rock. E essa é a grande força do álbum, eu acho, porque ele é experimental, só que ele continua sendo rock. E ele é ruidoso, porém ele tem canções. E esse é o pulo do gato. Por isso também o Sonic Youth acaba sendo a porta de entrada para drogas mais pesadas, né? O formato canção ajuda muito na transmissão dessa ideia mais agressiva da vanguarda nova-iorquina. E nisso é uma banda que desafia o ouvinte, só que ainda assim conservando uma sensação de urgência que é imediata, que vem muito dessa coisa do punk, né? Justamente aqui no Daydream Nation, eles não usam o ruído como um enfeite. O ruído é pensamento musical. É uma maneira de ampliar o que a canção pode ser. Eles fazem isso muito bem aqui, porque eles mantêm uma moldura que é reconhecível, ou seja, a canção ainda está lá, ela não desaparece, só que ela fica sob tensão. E nisso eles mantêm dois polos ativos, que é o polo mais do apelo imediato, que vem do rock, e aquela instabilidade formal da vanguarda, que é o que faz a gente pensar muito quando escuta. E ao mesmo tempo a música tem uma ânsia adolescente de expressão. Quando eu falo adolescente, é no melhor sentido possível, não é adolescente aqui como se fosse imaturo, não. Muito pelo contrário, é uma coisa de urgência, de desejo, de ansiedade. Uma coisa muito relacionada à vida urbana que vibra, que pulsa. Esse álbum parece capturar muito bem essa experiência metropolitana do ruído, do tédio, das possibilidades infinitas da cidade, até um certo erotismo. Essa é a beleza do Sonic Youth, sabe? Porque é uma banda que não escolhe entre corpo e pensamento. Eles conseguem lidar com essa tensão entre as duas coisas, ou mesmo entre a juventude e a vanguarda, ou entre o pop e o experimentalismo. Tudo está em atrito no Sonic Youth o tempo todo. E aí esse punk, essa herança punk deles aparece muito mais como postura. O Sonic Youth não é uma banda punk, tá longe disso. Só que eles
eles têm essa coisa de uma recusa de pedir licença, sabe? De uma desconfiança do que seria o bom gosto estabelecido, uma energia muito, muito ligada ao confronto. E a coisa do DIY, né? Do faça você mesmo, uma vontade de fazer a música acontecer com os próprios meios, os meios que estão ali disponíveis. E nisso eu acho que foi uma das bandas que acabaram por definir o horizonte, não só estético, mas intelectual do rock alternativo. E muito vem, eu acho, também da intransigência deles. Isso é o que eu mais gosto do Sonic Youth, porque é uma banda que se reinventou ao longo da carreira, mas eles sempre mantiveram uma postura muito firme de recusa da acomodação, de uma fidelidade à ideia do risco. Eu valorizo muito isso em artistas, e o Sonic Youth sempre entregou isso. Eles nunca pareceram reconciliados com a ideia da música pop. O fato de um artista ativamente não reconciliar é algo que a gente tem que valorizar, eu acho. Enfim, é isso. O Sonic Youth meio que fez com o rock, assim, a coisa adolescente do rock, mais ou menos o que o Duchamp fez também com o objeto comum, que é mudar o enquadramento. É pegar aquela coisa que você olha de um jeito e fazer todo mundo escutar de novo, olhar de novo, né? De uma outra forma. E nessa eles fazem a gente pensar, né? Uma banda que é super popular, só que nunca se rendeu e sempre se reinventou e foi boa até o fim. Eu tive a sorte de ver o Sonic Youth ao vivo 2 vezes, pelo menos, e foram 2 shows incríveis, assim. Eu adoro todos eles, adoro o Thurston Moore, a Kim Gordon, o Lee Ranaldo, enfim, sempre gostei do Sonic Youth e acho que sempre vou gostar porque para além da música eu admiro a postura dessa banda. Então, fica a sugestão: Sonic Youth, Daydream Nation, 1988. Agora vamos voltar um pouco no tempo e mudar de gênero, mas não tanto, talvez. Agora vamos falar de uma pérola, talvez o clássico supremo do Rock in Opposition. Henry Cowell, In Praise of Learning, 1975. Lançado aqui numa espécie de parceria com o grupo Slap Happy. Um dos discos da meia, né? O famoso disco da meia. Quando alguém fala o disco da meia, é a esse que a pessoa se refere especificamente, o da meia vermelha. Mas o Henry Cowell tem outros discos que também são da meia, né? Então, não sei, acho que esse é o mais famoso e por isso ficou associado. Esse é um álbum que mostra uma face radicalmente política da música experimental dos anos 70. E o mais importante aqui é que não é política só no conteúdo, é política na forma. Porque o Henry Cowell ilustra perfeitamente a frase atribuída ao Mayakovsky, que não há arte revolucionária sem forma revolucionária. Isso precisa ser um mantra, a gente precisa enfiar isso na nossa cabeça, porque isso é um fato da realidade e é difícil de fazer as pessoas entenderem isso. Mas vamos lá. A ideia do Henry Cowell aqui é essa mesma das pessoas que entendem essa frase, que se a forma continua obedecendo aos hábitos da indústria cultural, a arte revolucionária fica incompleta. Porque a arte, nesse caso, que segue os hábitos da indústria cultural, pode ser ainda progressista, sabe? Pode ser... como é que se fala? Poxa, as pessoas usam muito uma palavra que é essencial, incontornável, necessário, né? Pode ser necessária, pode ser, com certeza, mas não é revolucionária, porque ela não emancipa a nossa mente, a nossa capacidade de perceber outras possibilidades, como eu sempre foco aqui no canal. O Henry Cowell
leva essa ideia às últimas consequências. É uma música que desafia o ouvinte. E essa dificuldade do Henry Cowell, que é uma coisa difícil de ouvir, não é pose, é método. É a matéria da música deles, a dificuldade. Se não fosse difícil, não faria sentido. Se a gente partir aqui do título, eu acho que é importante, porque o disco chama In Praise of Learning, que é um poema do Brecht. O álbum é todo brechtiano, a ideia do Henry Cowell é toda brechtiana. Essa coisa do Mayakovsky também acaba sendo brechtiana. O Brecht foi uma pessoa que foi muito nessa... Pensou muito essa questão da forma, né? De você quebrar uma forma pré-estabelecida para tentar acessar um outro lugar da arte. No caso dele, o teatro, a poesia, enfim. Então é uma música aqui que não entrega prazer imediato. Ela exige atenção, exige trabalho, exige paciência, exige, mais do que tudo, uma disposição para atravessar conflito. E isso faz um disco que não é didático, de maneira alguma, mas ele é pedagógico, porque ele ensina pela forma. Ele obriga o ouvinte a reorganizar a maneira de escutar. E depois que você reorganiza a sua maneira de escutar, você pode voltar em todos os vídeos aqui do canal e reescutar os álbuns de novo, porque tudo muda, tudo passa a fazer um outro sentido, um sentido muito mais interessante, por sinal. É uma banda, o Henry Cowell também, que preza muito por essa coisa da coletividade, no sentido marxista mesmo. Eles são literalmente um coletivo marxista. Eles foram, né? E é um marxismo que aparece como prática. É o lado da praxis mesmo, da teoria revolucionária, que está aqui, na divulgação que o Henry Cowell acaba fazendo. E eles trazem algumas perguntas que são importantes, eu acho, para qualquer arte que se pretenda revolucionária. E eu acho que é importante a gente fazer essas perguntas, que é uma ideia mais ou menos assim. A gente tende a perguntar sobre a banda, o que eles estão dizendo? Só que eu acho que é mais interessante a gente continuar fazendo perguntas como como nós da banda estamos trabalhando, como nós estamos tocando, como nós estamos distribuindo as nossas funções dentro da banda, como nós estamos circulando fora da indústria, como nós estamos exigindo essa outra forma de escuta. São perguntas que o artista se faz de dentro quando existe essa fundamentação extramusical, que é o caso aqui. E nisso o Henry Cowell não soa como uma banda de rock normal, só que com alguns elementos sofisticados. Eles soam, para quem nunca escutou, como uma espécie de música de câmara. Não é uma música de câmara, mas é uma formação de câmara meio mutante que também usa instrumentos de rock. Então, tem aqui um membro fixo do Henry Cowell, é a Lindsay Cooper, que ela é fundamental. Ela tocava fagote e oboé no grupo. Depois teve carreira solo também. Eu adoro os discos dela. Vou falar em algum momento dela aqui. Isso já mostra uma coisa diferente, né? Você tem uma fagotista na sua banda, já é curioso. O Fred Firth também, que é um ícone da guitarra experimental, também começou aqui. Então eles trabalham muito entre o rock, a música contemporânea, o free jazz também, essa coisa de uma improvisação mais livre, a coisa do teatro político. E eles fazem nesse álbum especificamente uma colisão com o coletivo Slap Happy, que traz a Dagmar Krause, que é uma cantora, e ela é fundamental aqui nesse álbum, porque ela vem de uma tradição vocal alemã muito específica e muito saborosa, curiosa, que é uma coisa teatral, bem brechtiana, de cabaré, que remete muito a Weimar, remete muito a ironia. É difícil de explicar, é um canto incômodo, só que ele é incômodo justamente porque ele é deliberadamente não conciliador. E isso é profundamente brechtiano, né? É uma voz
que não, ela tem muita técnica, só que ela não quer só emocionar, ela quer fazer o ouvinte pensar, ela quer deliberadamente também impedir uma identificação fácil. Ela quer manter o ouvinte acordado. E por essas e outras as vezes o Henry Cowell soa, como as pessoas falam, para poucos, né? Porque essa recusa a facilitar a escuta, facilitar demais seria acabar reproduzindo a lógica da mercadoria cultural. Isso não faria mais sentido pro projeto deles, porque a música precisa resistir, precisa criar atrito. E por essas e outras, o In Praise of Learning não é só um disco, é uma concepção de música que envolve não só a música que está no disco, mas tudo que está em volta mesmo do que esse coletivo criou, né? O Rock in Opposition, que é a cena, eu acabei nem falando disso, mas é a cena da qual o Henry Cowell, não da qual eles saíram, mas é a qual eles estão relacionados. E foi meio que uma tentativa também de criar um outro circuito, né? Um circuito, é essa coisa, em oposição mesmo. E nisso eles formaram outras alianças, né? Diferentes com bandas europeias, tipo, sei lá, o Univers Zero na Bélgica, ou enfim, bandas suecas, tipo San La Mamas, não sei o que, nunca sei falar o nome dessa banda. Dentre outras aí de Rock in Opposition, é um gênero, entre aspas gênero, né? Uma filosofia musical que acabou formando uma cena que vale a pena buscar, que eles sempre focaram nisso, sabe? Em outras também formas de circulação, uma outra relação com o público, uma outra ética musical. É isso que fica, eu acho, de tudo que eles fizeram. E eu acho que a ideia veio muito de uma época em que o rock progressivo estava no auge, e eles queriam fazer um rock que fosse progressivo, só que não só na música, mas na maneira como se organiza uma banda e tudo que envolve a banda, tipo fazendo assim mesmo aquelas perguntas que eu comentei. E por essas e outras eu foco muito nisso, que é uma dificuldade que não é pose, é método. Todo o projeto do Henry Cowell faz sentido. As coisas assim convergem aqui. Mal falei da música do disco, mas é só escutando mesmo para entender melhor. Fica aqui a minha recomendação para quem nunca ouviu. Henry Cowell, In Praise of Learning, de 1974. Um clássico do Rock in Opposition. Não, desculpa, 1975, né? 1975. Agora, para fechar, eu queria falar sobre um disco que é esse aqui. Guitarra Portuguesa, de Carlos Paredes, 1967. Esse disco tem a ideia de trazer uma tradição reduzida quase ao mínimo, porque são só dois instrumentos. É uma guitarra portuguesa, que é essa aqui da capa, não sei se deu pra ver, mas é isso aqui. Isso é uma guitarra portuguesa, meio que lembra um bandolim, sei lá, e um violão. São só esses dois instrumentos. E ele traz também uma densidade histórica enorme. Vou tentar explicar por que eu penso isso. O Carlos Paredes parte da tradição, a coisa do fado, a tradição de Coimbra como um todo, as danças, as formas populares. E ele transforma essa tradição numa linguagem própria. O disco é feito de composições dele mesmo, né? E ele, como está na capa, ele toca guitarra portuguesa. Foi um grande divulgador da guitarra portuguesa e tal. E isso dá origem a uma música que é popular, só que com uma estética camerística. Ela tem inclusive um sabor de música de câmara barroca, que é uma coisa bem curiosa, muito pela clareza da construção das vozes. As frases são torneadas, os arpejos carregam a harmonia dentro da melodia, né? Muito nessa coisa do contraponto também.
e tem umas modulações sempre com muita elegância, uma sutileza, uma construção lenta da modulação. E a guitarra portuguesa, enquanto timbre, produz um brilho que é muito particular, é um brilho de corda, de metal, de ataque e ao mesmo tempo de ressonância também, né? Só que nunca vulgar, é sempre de muito bom gosto. Eu acho até que a clareza me remete a umas obras tipo as suítes de violoncelo do Bach, porque elas trazem essa sensação de uma linha que parece organizar o mundo. Como nas suítes para cello de Bach, uma única linha pode sugerir a harmonia, a arquitetura, a dança, o pensamento, sabe? Uma única linha, uma voz, sem contraponto, sem harmonia tocada simultaneamente. Justamente porque a melodia por si só já parece conter uma estrutura inteira. E isso dá numa música que reorganiza a mente. Porque tudo é transparente, tudo é cristalino. A execução, a forma. E aí, nesse caso aqui, o contraponto entre a guitarra portuguesa e o violão aparece sempre com muita nitidez. E é uma inteligência formal, como em Bach, que é quase matemática. Mas é atravessada por beleza. E justamente por isso ela não é fria. Ela é uma clareza que tem um calor e uma luminosidade que são mediterrâneos. É uma tensão que é muito portuguesa. Por isso eu acho que eu gosto tanto desse disco, porque é aquela imaginação portuguesa da melancolia que aqui a música parece condensar. É um pouco difícil explicar o que exatamente isso no que consiste, né, essa melancolia, mas eu acho que é uma imaginação que passa muito por saudade, pela história, pelas navegações, pela coisa do sebastianismo, a coisa do Quinto Império, que nunca veio à tona. Essas são questões que não são bem resolvidas até hoje. É justamente essa tensão, assim, é um passado que não passou completamente e um futuro que se torna mito. E é sempre um mito, né? E isso vai alimentando essa melancolia histórica bem específica que dá numa coisa que é muito relacionada ao cinema do Manuel de Oliveira, um grande cineasta português, né? Que é a coisa da consolação da melancolia. Um sentimento muito típico português. E o Paredes aqui parece ilustrar essa consolação da melancolia através da forma, porque ele consegue alcançar uma tristeza que se torna habitável em alguma medida. É uma tristeza muito palpável. No Manuel de Oliveira, muitas vezes nos filmes dele, o passado continua agindo, continua falando através do presente. Ou se não através, ele fala dentro do presente. O passado está sempre ali, coexistindo. Então é uma história que não desaparece. Ela permanece como presença. E é uma presença difusa. É estranho, porque às vezes ela aparece como fantasma, às vezes é como ironia, às vezes é como delicadeza, porque essa história também é o que faz Portugal ser o que é. E tem uma beleza, uma delicadeza nisso. E a música aqui do Paredes consegue condensar essa condição entre mundos também, que é essa coisa entre o Atlântico e o Mediterrâneo, entre a Europa e o norte da África, entre o fado e a música de câmara. E dá origem a uma música que é extremamente fresca, porque ela nunca parece pesada, ela é sempre leve, apesar de ter uma densidade histórica imensa. Isso, e também ela parece simples, só que é uma música que é simples só na superfície, porque ela tem uma sofisticação enorme, que é uma sofisticação sem ostentação.
ela consegue converter toda uma tradição em clareza, e nisso o disco emociona sem manipular. O Carlos Paredes aqui acho que faz da guitarra portuguesa uma forma de pensar Portugal. E eu acho isso muito bonito. Então eu também deixo aqui a recomendação de guitarra portuguesa, Carlos Paredes, 1967. É isso. 3 discos comentados. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês conhecem esses álbuns, se vocês têm algo a acrescentar sobre eles, se tem algum outro tipo de vídeo que vocês gostariam que eu fizesse. Enfim, deixem aí seus comentários. Eu sempre respondo a todos e agradeço imensamente a todas as 6 pessoas que assistem aos vídeos, porque para mim é um enorme prazer gravar isso e saber que existe 1, 2 pessoas que estão interessadas em Carlos Paredes, Henry Cowell e Sonic Youth, e numa possível ligação entre essas coisas. Me interessa demais já. Um beijão a todos e até a próxima. Tchau, tchau.